Continua repercutindo esta história do IOF com Marcos Moreira, sócio da WMS Capital. Marcos, boa tarde, obrigado por estar aqui com a gente. Antes de tudo, eu queria te ouvir sobre os impactos desta decisão no ponto de vista da precificação do dinheiro. Quando a gente tem aumento do IOF, obviamente a operação de crédito fica mais cara, né? A operação de crédito que esteja sujeita a esta incidência fica mais cara. Mas, para além disso, é possível a gente ter algum aumento de risco que gera aumento, por exemplo, dos juros futuros? Boa tarde. Boa tarde, Fernando, e todo o time da CNN Money. Bom, Fernando, primeiro sobrevivemos, né, a mais uma semana, talvez não da forma que gostaríamos, mas aqui estamos em uma sexta-feira, final do dia. Basicamente, nós acreditamos que essas medidas, elas têm um cunho restritivo para a economia. Então, como você mesmo disse, o custo do dinheiro para a economia, ele exerce um peso relevante. Então, nós já temos uma economia que está navegando em patamares mais restritivos, né? Dados juros em níveis mais elevados. E o investidor, ele vai acrescendo fatores de risco a uma taxa de juros que já é elevada. Nós vemos as empresas trabalhando atualmente com custo de capital muito elevado, né? Isso naturalmente diminui qualquer margem de erro para o empreendedor aqui no nosso país. Isso é muito ruim, porque isso aumenta o risco, e se de um lado aumenta o risco, do outro é necessário aumentar o prêmio por esse risco. No entanto, que nós vemos que esse cenário de mais incertezas, assim como medidas como o IOF, tem uma capacidade de deixar o crédito mais caro no final do dia, tá? Então, aquela empresa que precisa contrair crédito, que precisa se alavancar para manter as suas operações ou para projetar crescimentos, passa a acessar um dinheiro um pouco mais caro. Nós ainda não vimos uma redução na curva de juros precificando fatores internos, pelo contrário. De fato, a curva de juros ela deu uma fechada nos últimos 2 meses, talvez com reflexo de que o Banco Central pode começar a cortar juros mais breve do que o mercado esperava há alguns meses atrás. Nós tivemos um dólar reduzindo nos últimos meses, reflexo na nossa visão de fatores externos. Pelo contrário, o doméstico não favoreceu muito para esse dólar um pouco mais baixo. No entanto, que hoje foi um exemplo claro disso, a gente tem um dólar voltando a subir, dado esses ruídos políticos e institucionais que nós vimos ao longo da semana. Então, essa curva fechando, Fernando, é um reflexo de um cenário um pouco mais positivo, dado entrada de capital, mas com um doméstico com menos ruído, com menos barulho, igual nós temos visto, a gente acredita que essa curva poderia fechar ainda mais, os ativos brasileiros poderiam se apreciar ainda mais do que o que nós já vimos acontecer aí nas últimas 2 semanas, tá? Marcos, a gente teve nas últimas 24 horas duas declarações, primeiro da Receita Federal, falando sobre a retroatividade da cobrança do IOF, e hoje o ministro Alexandre de Moraes também falando sobre este assunto. Do ponto de vista da dúvida, do ponto de vista operacional, te parece que a dúvida foi sanada e, de fato, não teremos retroatividade, cobrança retroativa neste caso, ou ainda existe alguma dúvida? Qual que é a tua leitura depois da declaração, tanto do ministro como da Receita? Nós acreditamos que ficou claro, realmente não vai haver retroatividade. Essa cobrança retroativa, né, agravou ainda o cenário de incertezas, porque inicialmente, né, uma discussão muito presente, primeiro foi sobre a legitimidade dessa alta do IOF como cunho arrecadatório, tá? Então, inicialmente, o IOF não tem esse cunho, apesar que isso foi validado pela decisão que nós vimos no Supremo Tribunal Federal. A retroatividade
foi um cenário ainda pior, porque o investidor ficou naquele impasse, né? Inclusive, eu sou sócio de um escritório de investimentos, então a gente fez essa pergunta, e agora, né? Os investidores que enviaram capital para o exterior, as empresas que fizeram operação de crédito, como que vai ficar essa cobrança? Vamos emitir um DARF, as instituições serão penalizadas, mas pelo pronunciamento que nós vimos agora há pouco, de fato não vai ocorrer retroatividade do IOF, e sim a partir da retomada das medidas do IOF, aí sim voltará a majorar essa alíquota mais elevada. Fica um ambiente hostil, Fernando, isso reflete nos preços, então quando nós vamos considerando todas as variáveis que têm capacidade de aumentar o risco de incertezas no mercado, nós vemos os ativos embutindo esse cenário mais arriscado, né? A bolsa hoje fecha com 2% de queda no acumulado da semana. A gente teve ruídos políticos também que exerceram um peso também muito relevante, mas quando nós analisamos o cenário político, né, o risco institucional e jurídico que veio para o radar com essas decisões do IOF, sem sombra de dúvidas, o cenário fica ainda mais incerto, tá? E agora olhando para outra treta que a gente tem atualmente, Marcos, olhando para o anúncio, para a promessa das tarifas de Donald Trump e os impactos na economia global e na economia brasileira. Qual que é a tua leitura sobre o que aconteceu nas últimas 24, 48 horas? O presidente Lula se posicionou sobre tudo isso. Hoje nós tivemos essa operação que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro. A solução, ou eventualmente a construção de um entendimento relacionado às tarifas, te parece mais distante depois de tudo isso que aconteceu nas últimas horas? Aparentemente sim, Fernando. Basicamente foi um campo minado, né? Tarifa de um lado, institucional do outro, jurídico do outro. Essa soma de fatores, ela deixa o cenário um pouco mais incerto olhando daqui para frente. Com relação ao tarifaço, nós vimos o executivo aqui no nosso país não recuando, tá? Então existe um temor do mercado, principalmente depois dessas medidas que aconteceram logo de manhã com relação ao ex-presidente Bolsonaro. Isso pode intensificar um pouco mais esse cenário que já é hostil. Então, sem sombra de dúvidas, um cenário de uma solução que já está se aproximando, né? A primeira carta que o presidente americano Donald Trump enviou aqui para o Brasil é que essas tarifas elas iniciariam já no início de agosto, um prazo já muito curto para que houvesse uma alta expectativa de que haveriam negociações capazes de tirar da mesa esses 50%, o que na nossa leitura é uma tarifa impraticável. Então, à medida que esse cenário, Fernando, vai se agravando, como nós vimos hoje, a expectativa de uma solução em um prazo mais curto e uma solução mais positiva, ela se distancia, tá? E o grande termômetro disso no mercado é a bolsa caindo forte hoje, o dólar voltando a subir muito forte também. Então, nós precisamos ver de fato os desdobramentos dessa comunicação, se é que nós podemos chamar de comunicação, né? Porque até o momento não houve ainda um diálogo, né, entre os dois países, apenas afirmações de posições bem incisivas com relação às medidas que foram anunciadas e que ninguém está disposto aí a recuar ou dar um braço a torcer diante dessas tarifas. Caso realmente entre em vigor essa tarifa de 50%, apesar, Fernando, que se a gente analisar sobre a ótica de impacto dessas importações no PIB, macroeconomicamente falando, não é um peso muito grande. Só que isso deixa um ambiente muito incerto caso a gente possa ver tarifas ainda superiores e esse cenário ele pode piorar, ou seja, nada é tão ruim que não possa piorar, mas que na contrapartida, se houver minimamente um diálogo e sinais que essas tarifas não entrarão em vigor, o mercado pode voltar a recuperar nos próximos dias, tá?
Muito bem, conversamos com Marcos Moreira, sócio da WMS Capital. Obrigado pela conversa. Bom fim de semana, Marcos. Obrigado, Fernando, e todo o time da CNN.